Fluminense classificado para as quartas de final aqui direto de Mendoza, um jogo onde a gente tomou muito susto. A gente viu a nossa classificação se complicar, seja na expulsão do Canóbio, seja no gol no último minuto que a gente toma do Arce de pênalti, seja quando o Acosta perde o pênalti na disputa, mas o Fluminense passou. O Fluminense está nas quartas de final e seu torcedor merece muito isso. Isso é uma vitória para a gente que tem um ano muito complicado, mas já acredita muito nesse bicampeonato e a gente vai buscar esse bicampeonato, tá? Pedir para você, esse vídeo aqui dessa quarta-feira, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, obrigado à audiência que acompanhou toda a nossa cobertura ontem. Galera saindo do estádio ainda, que todo mundo já saiu, na verdade, alguns funcionários saindo aqui do estádio ainda. Mas deixa o like, se inscreve, quem puder virar membro, comenta aqui, porque estamos nas quartas. Um jogo onde a gente encontrou, e aí eu vou começar falando do nosso adversário, gente. Sendo bem sincero, um adversário, a gente já pegou em alguns times mais fortes que o Independente Rivadavia, mas um time muito organizado, cara. Ver o jogo do estádio, é o quarto jogo que a gente joga contra eles. É um time que tem 2 linhas de 4 ali e marca muito bem, não falha, e era um jogo de falha zero. E o Fluminense estava nervoso, claramente o Fluminense tenso, mas a gente não deu muita oportunidade para ele, né? Diferente do jogo daí do 0-0, onde o Fábio fez muitos milagres durante o jogo, teve bola na trave, hoje foi um jogo muito tenso. É um jogo muito pegado, um jogo onde ninguém podia errar nenhum dos dois lados. E aí a gente precisa falar do nosso Canóbio errando. Muito tenso, em 2 amarelos bobos, consegue a expulsão. No momento onde, no segundo tempo, o Independente Rivadavia estava melhor que o Fluminense, e aí eu sei que todo mundo aqui pensou que já era. Marcão faz as substituições ali, né? Já ia tirar o Ganso, mas tira Ganso e Hulk. A gente vai falar do Marcão daqui a pouco, que é muito importante. Tira 2 medalhões desse time. Eu te coloco o Serna e o Hércules, que vinha fazendo uma partida horrorosa, mas assim, tudo errando. O Hércules estava errando tudo. A gente pedia a saída do Hércules, o Hércules acerta um passe lindo e ele, Serna, faz o gol. Comparei na live, vou comparar aqui. O Serna lembra um pouco o Marco Júnior, para quem é um pouco mais velho aqui, que tinha referência do Deco, falar que ele é o resolve, porque numa temporada muito ruim, o Serna fez o gol contra o Palmeiras agora, já fez gol que tirou a gente do rebaixamento, já fez muito gol em time grande e fez o gol hoje que deixa a gente vivo totalmente no jogo, 1-0, e aí o Marcão mexe no time, bota o Midjan, e aí uma pressão, mas sem tomar muito susto, e aí a bola bate na mão do Ignacio no último lance do jogo e o juiz marca pênalti. Vou ser sincero aqui, é um pênalti que eu não daria, mas é um pênalti que é questão de critério, né? No Mundial teve um pênalti muito parecido com esse, na semifinal do Mundial, e não marcaram a nosso favor. Então, o Arce bate o pênalti, faz, e aí na disputa de pênaltis, quando o Acosta perde o pênalti, a gente entra em desespero. Mas a gente tem um cara chamado Fábio, que, desculpa, eu vou relembrar a frase aqui, acho que foi o Gabriel Olessa que falou. Se o Fábio não foi para a Copa do Mundo, é grande azar da Copa do Mundo. Quem perde a Copa do Mundo com isso? Fábio é goleiro, desculpa o termo, mas é goleiro pra caralho, Fábio. E ele salva a gente ali, agarra 2 pênaltis e coloca a gente nas quartas de final. 2 jogadores que bateram esses pênaltis aí, né? Hércules é um que bateu pênalti, não merecia perder, mas tem 2 específicos aí. Thiago Silva, né, que vem para jogar a sua última Libertadores, e que espero que seja igual ao Marcelo, que vem para casa, ganha a Libertadores e depois pode encerrar sua carreira tranquilo. Martinelli, nunca tinha batido um pênalti na vida. Bateu hoje, jogo cheio, estádio cheio aqui, o time tinha acabado de fazer um gol, torcida pulsando, não sentiu o peso e botou a bola lá dentro. Outro jogador que merecia muito e foi muito questionado porque perdeu um pênalti no Fla-Flu, mas hoje fez Guga. Uma grande partida do Guga, o tempo inteiro entendendo a intensidade que precisava jogar, jogando para a torcida, e é um cara que vem ganhando muita moral. Agora, já falei do Fábio, falei do Martinelli e vou falar de um cara, Marcão. Marcão tem que ser muito exaltado, cara. Marcão é um cara que o ídolo, um jogador para ser ídolo de um time, muitas vezes, a maioria das vezes, não passa por... Pode passar por título, pode passar por gols, pode passar por ser um craque, mas não é o caso do Marcão. O Marcão sempre... O Marcão é ídolo do Fluminense por respeito à camisa, pelo profissional que sempre foi, por honrar a camisa do Fluminense. A gente trabalha em todos os jogos, né, do Fluminense, a gente viaja muito para cobrir o time e a gente vê o Marcão sempre com muito carinho dos torcedores, porque é um cara que representa muito bem esse clube. O Marcão, a gente já teve algumas divergências com a diretoria, e quem acompanha nosso trabalho no Jornada sabe disso,
mas em qualquer momento o Marcão, ele se passar por a gente, ele sai de onde ele está, desvia o caminho dele, vem apertar a mão e cumprimentar a gente, dar uma boa noite, um bom dia. É um cara muito educado, muito trabalhador, e que, desculpa, eu acho muito demérito quando alguém fala que o Marcão não é técnico, o Marcão é só motivador. O Marcão se preparou para isso, o Marcão está 7, 8 anos ali à frente do Fluminense, ali como auxiliar permanente, e é muito importante para o Fluminense isso. Talvez o Marcão não vá ser o técnico que vá ficar até o restante da temporada, mas o Marcão já marcou o nome dele nessa Libertadores do Fluminense. Pegou um time totalmente desacreditado, pegou um time que os jogadores pareciam não querer mais, não acreditar mais, e fez esse time jogar nas quartas de final. E não hoje só, no jogo contra o Palmeiras também, porque passa muito para motivar os jogadores que estavam aqui. Gente, é uma Libertadores que é acessível ao Fluminense. O Fluminense tem obrigação de passar da próxima fase. E quando eu tô falando que tem obrigação, não tô falando para você que vai ser fácil, que vai ser tranquilo. Não conheço o time do Platense, não conheço o time do Coquimbo Unido. Como não conheci o time do Independente Rivadavia, me surpreendeu muito positivamente. É um time muito organizado e com bons jogadores. E não foi fácil passar. Mas o Fluminense tinha obrigação de passar. E passou. E agora, mais uma vez, tem obrigação. Não vai ser fácil. Se a gente for para Buenos Aires ou se a gente for para Santiago enfrentar o Coquimbo Unido ou o Platense, sei que vai ser um jogo complicado, mas o Fluminense tem a obrigação de chegar na semi. E o grande bicho-papão que tem desse lado aqui é o Palmeiras, que a gente enfrentou 2 vezes esse ano, com o time misto em Barueri, que jogamos bem, e com hoje, né, no final de semana, quando a gente ganhou merecendo ganhar, fazendo uma virada de 3-2 no último minuto, e de verdade o Fluminense tem tudo para chegar na final da Libertadores. Mais uma vez, não vai ser fácil, é passo a passo, é pé no chão, é entender que tem essas quartas de final, é levar muito a sério essas quartas de final. É no começo de setembro esse jogo, até lá tem muito Brasileirão. E acho que a torcida cabe, a torcida. E não é pelo Marcão, pelo Mário, pelo Matheus, pelo Canóbio, pelo Hulk, nem pelo Thiago, nem pelo Fábio, é pelo próprio torcedor. Ele tem que se dar o direito de ir para o Maracanã nesse final de semana e ser feliz. E comemorar, comprar a briga desse Campeonato Brasileiro, é fazer o Fluminense, o torcedor do Fluminense poder ser feliz. Desculpa, cara, mas a gente vem arrastando um peso de o tempo inteiro, quando a gente acha que pode ser feliz, era o jogo de hoje. A gente se empolga contra o Palmeiras, chega aqui hoje e o time é eliminado. Não aconteceu. O torcedor do Fluminense merece se permitir ser feliz. E final de semana é dia de encher o Maracanã, de comemorar, de ter mais uma vitória contra o Remo e jogar e ser feliz, esse time acreditar e ter essa conexão. Porque se tiver essa conexão entre torcida e time, desculpa, a gente vai brigar. A gente vai brigar por esse bicampeonato. Porque chegando na semifinal, a gente está falando de 3 jogos. Mais uma vez, eu vou ser bem chato nisso aqui. Não estou falando que vai ser fácil. Mas o Fluminense é um caminho acessível e tem como brigar por esse bicampeonato. O jogo de hoje mudou a temporada do Fluminense. Se ia ser uma temporada fracassada, porque se a gente cai hoje, a gente podia falar que é uma temporada fracassada, independente do que acontecesse no Campeonato Brasileiro. Ou se é uma temporada que a gente vai brigar para o nosso bicampeonato e realizar mais um sonho de uma Libertadores. Vocês estão vendo isso aqui na quarta-feira de manhã, vou voltar para o Rio de Janeiro hoje, muito feliz, porque eu ia voltar de qualquer forma, ia ter 6, 7 horas de aeroporto, mas digerindo uma derrota. Mas eu vou digerindo uma vitória gostosa demais, uma classificação muito boa e muito merecida. E a gente precisa ressaltar aqui, muito obrigado por a gente ter o Fábio, e muito obrigado por a gente ter o Marcão. Deixa aqui nos comentários, hoje tem live. O dia vai ser corrido hoje, né? Porque tem voltando para o aeroporto, ali voltando para o Rio de Janeiro. Mas a princípio, se você que chegou aqui no canal, não conhece o canal, tem live todo dia de segunda a sexta, de 11h30, geralmente é meio-dia e meia. Você tem que acompanhar. Hoje vai ser, se tiver, vai ser de meio-dia e meia, desculpa, de meio-dia e meia a 1h30, logo depois do Jornada do Almoço. E também tem vídeo todo dia às 7 da manhã, tá? Por favor, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa moral. É uma correria que a gente faz, mas graças a Deus, a papai do céu, eu posso trabalhar com o Fluminense, que é uma parada que eu amo muito, que é a minha doença, é a minha vida, e amo pra cacete isso aqui. Como eu tô indo dormir feliz hoje, e vocês estão acordando feliz, eu vou acordar também, consumindo tudo que fala do Fluminense, tá? Tamo junto, até a próxima. Obrigado, Fluminense, por ter passado para as quartas de final hoje.